Olá, ele é simples, paciente e muito dedicado. Natural de São Sebastião do Caí, o filho do seu Amândio e da dona Erna, é técnico contábil e formado em História. Foi militante estudantil e sindical e participou da fundação do PT. Chegando em Novo Hamburgo, o marido da Sandra foi funcionário do Sindicato dos Metalúrgicos. Politizado, pai do Tiago e da Thaís, seguiu carreira pública como servidor da administração municipal e hoje o vovô da Júlia é o secretário-geral de governo. Hoje teremos uma conversa de peso com Gilney Freitas de Andrade. Grande prazer te receber, Gilney. Da mesma forma. Poder contar um pedacinho dessa história aí, que tem muitas histórias, né? Precisaria gravar uns 2 ou 3 programas para poder contar grande parte delas. Tu que viveu os últimos 30 e poucos anos da política de Novo Hamburgo muito fortemente, né? Me conta como começou, como para ti, como tu chegou ao PT. Que efervescência tu viveu, o que te levou a pensar que precisava construir um mundo diferente? O que normalmente, o que mexeu ou mobilizou muito dessa juventude que vai ajudar a fundar o PT depois, são exemplos de professores, de pessoas que exercem alguma influência. No meu caso, de uma família que não tem militância política, nem os avós, nem os pais. Já os filhos, os meus irmãos, todos tiveram. Todos têm a mesma, de uma forma ou outra, sofrem a mesma influência, né? Então, nesse caso, por volta de 75, 76, 77, alguns professores, mas especialmente um professor de história que, digamos assim, subverte um pouco a ordem daqueles tempos ainda da ditadura, que não podia discutir ou pensar algumas coisas. Ele ousa fazê-lo, paga de certa forma um preço por isso, mas colhe frutos que estão até hoje espalhados por aí. Estamos falando? Do José Clóvis Azevedo, que é um professor natural de São Sebastião do Caí, que naquele período, alguns moravam em Porto Alegre, mas eles voltavam no mesmo carro, já tinha uma carona solidária lá. Alguns professores davam aula na cidade. E ainda tinha aquela história do Grêmio Estudantil com um professor conselheiro, tinha que ter um professor observador. Certo. Mas lá pelas tantas, certa era uma tarefa que também exigia um pouco, que era mais uma tarefa, acabou sobrando para o José Clóvis, seu professor conselheiro do Grêmio da escola normal na época, da escola diurna. Então isso era um pouquinho antes ainda do curso de contabilidade, era o curso anterior ali, final do que seria hoje a educação fundamental, essa ali pela 5º, 6º, 7º ano. O Grêmio edita um jornalzinho, entre outras coisas que fazia. Numa edição ele fala das multinacionais, do outro ele fala da Transamazônica, do outro ele fala do Marx e do Engels. E aí... Aí foi a gota d'água. Aí a direção da escola, um dos anos até o presidente do Grêmio era o filho da diretora da escola, mas também era dessa mesma turma aí. O que a gente ficou sabendo depois é que o diretório da Arena na cidade não gostou muito do rumo que aquele negócio estava indo. E eles convencem a diretora que era melhor mandar aquele professor embora. E ele não sei se tem algum processo interno ou não, eu sei que ele é afastado da escola. Mas era uma pessoa, primeiro, das relações até familiares, as famílias eram meio aparentadas, o Caí não era uma cidade tão grande assim. Bom, ele volta nos fins de semana, se ele não pode vir de segunda a sexta, ele vinha no sábado. Então a gente conversava em sábados à tarde, escutar a música do Geraldo Vandré, Caetano, Gil, festival, alguma leitura que ele indicava. Isso encaminha um ano, 2 depois para o MDB.
Eu não E chego discussão, com certeza, vocês conversavam. Sim, também sim, sobre muita tudo discussão isso, né? sobre tudo isso, mas eu era um pouco mais novo nessa turma ali da política, não chego a ser filiado. Mas o meu irmão, pessoal um pouco mais de idade, chega a ser filiado e militante do MDB, no CAI. E é dentro do MDB que nós vamos discutir a criação do PT. Então, tem vários setores que dão origem ao Partido dos Trabalhadores. Muita gente que nunca tinha feito militância partidária antes, sindicalistas, pessoal com trabalho social da igreja, e também pessoas que vinham de uma militância, de uma tradição de militância da esquerda. Passado pelo Partido Comunista, pelo Partidão, algum grau de embate ou de enfrentamento com a ditadura, alguns casos, algum tempo de cadeia. Então, esse pessoal vinha também se rearticulando, né? Por exemplo, a turma do José Clóvis já era a turma do Raul Ponte, do pessoal que estava, dos militantes que passaram por dentro do MDB. Então, isso faz com que o CAI, São Sebastião do Caí, a região, o PT é criado em 80 e nós criamos no mesmo ano, porque já havia essa militância. No caso do CAI, teve algo interessante com o MDB. Aquele último ano, de 79, possivelmente, a juventude tinha conseguido a maioria do diretório do MDB. E aí, quando é criado o PT em 80, os que deviam sair são a maioria. Então, eu lembro lá que o pessoal fez o seguinte, o pessoal foi na casa do presidente do MDB, devolveu os livros, os papéis, e disse que aquela sede passava a ser a do PT, com os seus móveis, e a gente devolveu só os papéis. Quer dizer que vocês expulsaram o PMDB de lá e viraram a chave. A gente assumiu porque tinha a maioria era... E passa, então, ali passa a funcionar E ali já era muito compatível, já era ativo, já vivia, já protagonizava. Aí são 18 anos, mais ou menos, né? 17 para 18 anos. Já tem, aí o Grêmio já tinha passado por várias mãos, aí já na escola noturna eu também passo pela presidência do Grêmio. Eu lembro que a gente faz algumas atividades, aquelas de atividade cultural, atividade social, para arrecadar algum recurso, que a gente manda para os metalúrgicos em greve. Nós fizemos um fundo, claro que não era muita coisa, mas arrecadamos alguma coisa. Uma daquelas grandes greves, 79 e 80, tem uma campanha nacional de arrecadação. Se não me engano, era algo tipo um tijolinho, tinha algo que lembrava um tijolo. Vamos dar um tijolinho, vamos ajudar a construção de algo que estava sendo construído no ABC Paulista. E a gente faz uma atividade lá. Depois, ainda um pouco, aí já na existência do PT, a gente faz uma atividade para o Sem Terra. Aquele movimento grande do Sem Terra já é 81, 82, fazendo a None, mas aí eu já estava trabalhando. Eu lembro que nós fizemos uma atividade à noite de apoio aos Sem Terras e o chefe da empresa me chamou no outro dia de manhã perguntar o que é isso que nós estávamos fazendo. Nossa, acho o que eu faço depois da hora não tem necessariamente a ver com o que eu trabalho. Respeitou ele. Sim, aí acabei depois saindo da empresa, mas na vez eu disse para ele que não devia confundir as coisas e realmente não foi confundido, a gente separou bem e eu saí da empresa. E quando surgiu essa vinda para Novo Hamburgo? Eu venho para Novo Hamburgo... Foi um convite para que tu veio para o sindicato? Não, eu venho para Novo Hamburgo para trabalhar, porque o sindicato é um pouco depois. Esse início da vida, e mesmo depois aqui em Novo Hamburgo, eu sou alguém que trabalha no comércio, né? Cheguei a trabalhar quase um ano no calçado. Eu havia saído do CAI uma vez, morei 6 meses em Campo Bom, trabalhei na filial do Reicher, depois voltei para o CAI. Aqui em Novo Hamburgo eu trabalho uma época no Calçados Esfinge, que era uma empresa de Canudos, que também foi uma conhecida falência daquelas. Mas eu saí num período que eles pagavam ainda, depois eles pararam de pagar todo mundo. Mas, embora isso, a maior parte do tempo que eu trabalho fora da militância, eu trabalho no comércio, comerciário, trabalhei. E eu pego um período que o pessoal lá, os proprietários da concessionária da Mercedes-Benz no CAI, eles se associam ao Shure e o Farina na Ritmo. Eles compram a parte, a metade da Ritmo Veículos, que era aqui na beira do Valão ainda, na Nicolau Becker, de frente o Castelão na época, que hoje vem a ser o Big. Então ali era a Ritmo e eu trabalhava lá na empresa essa, na concessionária da Mercedes no CAI.
por essa confusão lá com o chefe do setor, eu saí, mas o chefe acima dele, o gerente geral, me convida, então, já que eu trabalhava ali, se eu queria trabalhar em Novo Hamburgo, porque eles estavam precisando de gente, porque estavam começando aqui a nova gestão compartilhada. E eu Já era o Gerson Veit. Era o Gerson Veit, isso. Era o Gerson era, mas a pessoa que eu falo, o encarregado esse, era o Schmitz, era o Paulo Schmitz. Tem o Roberto, que deve estar na ritmo até hoje, que também é contemporâneo meu ali. E eles até sabiam já na entrada lá o Caí era muito pequeno, que já era alguém do PT, que era subversivo. Que era um subversivo. Eu venho trabalhar ali no setor de venda de peça para os clientes e também fornecia para a oficina ali, né? Eu fazia mais a parte do controle de estoque. E fico 2 anos ali, pego a primeira greve dos metalúrgicos. 83 o sindicato os metalúrgicos fazem uma greve na cidade e eu acompanho em solidariedade a greve. Mas eu ainda fico na empresa mais um tempo, acompanhei a fundação da CUT em 83, porque tinha uma discussão naquela época, hoje em dia isso está mais resolvido, mas naquela época a empresa sindicalizava pela maior parte da sua produção. Então eu nunca sabia bem se eu era do comércio ou se eu era da metalurgia por causa da oficina. Hoje em dia está dividido. Quem trabalha na área comercial, na área de vendas e comércio é comerciário, quem trabalha na parte da reparação de veículos, que é o termo que eles usam, é do Sindicato dos Metalúrgicos. Mas eu acabei mesmo sendo comerciário me associando no Sindicato dos Metalúrgicos, que podia, e acompanho como delegado do sindicato aqui a fundação da CUT em São Bernardo do Campo. E na volta, os caras resolveram que não dava mais para continuar trabalhando. Aí eu saio da empresa e aí vou trabalhar no sindicato. Te doía essas coisas? Na juventude nada dói, Rodrigo. Na juventude a gente faz no impulso, faz porque é bom. Isso tem muito a ver com o partido nos primeiros anos também. Já era casado? Não. Então era mais fácil. Era mais fácil. Não tinha tanto peso. O meu pai já morava em Novo Hamburgo quando eu vim. Então tinha uma certa facilidade trabalhando em Novo Hamburgo porque eu tinha onde ficar. O meu pai tinha ficado viúvo e tinha vindo 2, 3 anos antes, casou novamente e morava em Novo Hamburgo. Então eu venho para Novo Hamburgo e fico durante 1 ano morando com ele. Quando meu irmão vem em 83, aí nós achamos que era abusado o pai, aí nós vamos procurar um lugar para alugar. Mas eu passei o primeiro ano morando com o meu pai e trabalhando na empresa. Depois vou para o sindicato, antes do sindicato trabalhei esse período breve. Acompanhou todo aquele momento de greves, né? Em todo o Vale do Sino, em todo o Brasil, né? Mas o Vale do Sino especialmente, greve de bancários, greve de sapateiros, primeiras greves de sapateiros, né? As primeiras greves dos metalúrgicos. Aquela efervescência toda ali, ela foi aproveitada da forma como devia? Ou na época vocês não tinham uma maturidade para extrair o melhor daquele momento? Não, eu acho. Tinha muita rebeldia ou tinha muita consciência do caminho que estava se fazendo? As duas coisas. Talvez até tivesse mais rebeldia que consciência. Mas a gente vivia um período que era, hoje se tu for nomear ou estudar o período, é dito como o novo sindicalismo, né? Havia uma profunda rejeição aos sindicatos que ficaram depois de 64, que eram sindicatos muito, a gente chamava de pelegos, né? Sindicatos muito na assistência social, pouca representação dentro das fábricas, nenhuma tradição de luta. E tem um questionamento a isso que, não só do ABC, mas tem um peso muito forte a partir das grandes greves do ABC paulista, né? Aqui no Rio Grande do Sul, os bancários, mas os bancários não é uma oposição. O Olívio Dutra já era da direção e vem crescendo por dentro, até o ponto em que o Olívio assume o sindicato, também ali na virada dos anos 70 para 80. E a primeira oposição sindical que disputa com uma direção, uma eleição direta e que ganha a eleição, vence uma eleição, é os metalúrgicos de Novo Hamburgo, antes de Canoas, antes de São Leopoldo. Então, um dos primeiros sindicatos do chamado novo sindicalismo no Vale dos Sinos é os metalúrgicos. Foi até na época foi uma certa surpresa, né? Porque havia uma... Vou tomar alguém aqui. O sindicato esse
em Novo Hamburgo tinha uma ligação muito forte com as empresas e a vitória da oposição foi surpreendente. 89 parece que foi o ano onde as coisas tomaram um corpo muito grande, aquela eleição que dividiu o Brasil, né, no segundo turno, e que acabou dando a vitória ao candidato Fernando Collor e derrotando Luiz Inácio Lula Silva e aquele movimento de esperança que ele pregava, né? Eu me recordo muito daquele momento quando dentro de casa a avó comentava, o pai falava, disse, se eles tomarem conta, a gente vai ter que vender a casa da praia, entregar para eles lá ou vamos vender antes. Tu deve ter ouvido isso aí 1 milhão de vezes e tu fez campanha na rua, deve ter apanhado bastante. Eu quero que tu conte essa história, isso logo depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com Julinei Andrade.